Olá, bem, hoje o nosso papo é sobre uma mudança que, olha, vai mexer bastante com o cenário financeiro aqui no Brasil. Pense só, anos e anos para construir um património. E agora, parece que o relógio está a correr para uma realidade fiscal completamente nova. Vamos mergulhar nisso e entender o que está em jogo de verdade. E olha, não é uma mudancinha qualquer, não. A frase é bem direta ao ponto. As regras do jogo vão mudar, e drasticamente. Aquelas regras que antes davam uma certa segurança para o património, pois é, elas estão prestes a ser reescritas. E isso vai impactar muita gente. O que se achava que era seguro, de repente já não é mais. Então, a grande pergunta que fica, não é? O que é que isto significa na prática para o património pessoal, para o futuro financeiro das famílias? É exatamente isso que vamos desvendar agora, olhando para os pontos mais importantes para entender o tamanho do desafio. Ok, para começar, vamos entender o que está por trás de toda essa agitação. Que evento é esse que está a causar essa verdadeira tempestade? Estamos a falar de uma reforma bem grande com consequências bem sérias. O nome do jogo é Reforma Tributária. E, de novo, não é só um ajustezinho aqui ou ali. É uma reestruturação de verdade bem profunda. A ideia é buscar novas fontes de arrecadação para o Estado e o foco, adivinha onde está? Exato, em patrimónios e heranças. E a principal ferramenta dessa reforma toda tem nome: IRPFM. É o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. Pensa assim, é um mecanismo totalmente novo, criado para garantir que vai ter uma tributação mínima sobre o que as pessoas com rendimentos mais altos produzem por ano. Agora, segura esta, o número que vemos aqui é o que realmente assusta. É o tamanho do impacto. Com as novas regras para heranças, a mordida do imposto pode chegar a 30%. Imagine, 30% dos bens de uma pessoa é uma fatia enorme de tudo o que foi construído durante uma vida inteira. Fica bem claro que a reforma tem um alvo, né? Para algumas pessoas, o sucesso financeiro vai começar a custar mais caro. Literalmente. E este é o número mágico, por assim dizer. 600 mil reais. Quem tem um rendimento anual acima disso? Bom, aquela isenção sobre dividendos, que era super importante para o planeamento financeiro, acabou. É este o valor que liga o interruptor das novas regras. E aí vem o pulo do gato, ou melhor, a parte crucial. Este novo IRPF vem com uma alíquota mínima de 10%, uma mordida de 10% sobre a produção anual inteira. Dividendos, prolabore, investimentos, tudo junto, para quem passar daquele limite que acabamos de ver. E esta imagem aqui mostra perfeitamente o que acontece na prática. É como se viesse uma tesoura, com o nome de IRPFM e zapt, cortasse 10% lá do topo dos lucros do ano. A fonte que analisamos chega a usar a palavra confisco. É um confisco direto de uma parte bem relevante do que foi produzido. Ok, o cenário é este. A pergunta que não quer calar é: tem como se proteger disso? E a resposta, pelo que as fontes indicam, é sim. Existe uma estratégia e ela usa uma analogia, olha, muito poderosa. Essa solução chama-se holding familiar. Dá para pensar nela como um tipo de cofre jurídico, sabe? Uma empresa que é criada com um único objetivo: guardar e proteger os bens de uma família. Além de proteger, ela ajuda a otimizar os impostos e a facilitar a passagem desse património para as próximas gerações. E o legal desta citação é que ela quebra uma ideia que muita gente tem. Criar uma holding não é algo que se faz da noite para o dia. Não é só apertar um botão e pronto. A comparação é perfeita. É como uma vida. Precisa de um tempo de gestação para nascer forte, segura, juridicamente falando. E esse tempo de gestação, essa maturação, leva em média 9 meses. Tudo começa com um planeamento super detalhado. Depois vem a parte de estruturar tudo legalmente. Aí tem a fase mais chatinha, de registro, de transferir os bens. E só lá no final, depois de 9 meses, é que essa estrutura fica, como diz a fonte, sólida e inabalável, prontinha para encarar esse novo cenário de impostos. E é aqui que as coisas começam a ficar urgentes. Pense comigo. Se a proteção leva 9 meses para ficar pronta e o prazo final é 2026, bom, começamos a ver uma verdadeira corrida contra o tempo, não é? O ponto-chave é este. Para que essa proteção esteja a funcionar a 100% quando a reforma começar para valer, todo esse processo de gestação precisa de começar bem antes. O momento de agir não é lá em 2025, perto da virada, é agora. E esta frase, nossa, ela resume perfeitamente o custo de não fazer nada. Não é só um risco lá no futuro, não. Cada mês que passa sem essa estrutura de proteção montada é, na prática, dinheiro que pode ir direto para o governo em vez de ficar com a família. É um lucro que escorre pelos dedos a cada mês de atraso.
Então, depois de analisar o problema e a possível solução, tudo se resume a uma escolha, uma decisão final e bem clara. De um lado do caminho está a atitude de agir agora. O resultado, um escudo jurídico, os bens protegidos antes da tempestade chegar. Do outro lado, a opção de esperar. E o que vem com ela? O risco de perder uma parte considerável do património e, como vimos, entregar uma fatia do lucro direto para o governo. E terminamos com esta reflexão, que é o coração de tudo isto. A escolha é entre planear com antecedência ou simplesmente esperar que o imposto bata à porta. E essa decisão vai definir o destino de um património que foi construído com tanto esforço. É algo para se pensar e muito, enquanto o relógio para 2026 não para de correr.